Às vezes a gente precisa daquela introdução na leitura pra poder começar animado e finalizar um capítulo, sabe? Inserir a gente na história. Tirar a gente de uma ressaca, talvez. Exato, você começa a ler 10 horas da noite até meia-noite você já leu 100 páginas. Isso porque você nem pretendia, só pretendia assim, vou ler uma página e dormir. Quando você vê, já tá acabando o livro. É desse tipo de leitura que a gente vai falar aqui hoje. Livros com começos sensacionais. Trouxe livros tão atuais, mas eu quis trazer livros que impactassem, que prendessem o leitor desde o começo. Então eu vou começar com um que eu não falo quase nada no canal, eu não lembro nem se eu falei alguma vez, mas que eu acho que 99% de vocês devem conhecer, que é Os Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. Pra quem ainda não sabe ou não conhece a história, como que a história começa? Uma comunidade em que são separados por setores, se eu não me engano são 12, e todo ano eles pegam um casal de crianças até uma determinada idade, 17, 18 anos, para participar de uns jogos valendo a vida deles. Sim, eles se matam entre si apenas restar um ganhador. Então, o primeiro capítulo, nós vamos acompanhar a história pelo ponto de vista da Katniss Everdeen. Olha que nome conhecido, gente. Então, ela, juntamente com a família dela, vão participar lá da seleção. Estão esperando ser sorteado. E quando tiram um papelzinho, quem sorteia? Não é a Katniss, é a irmãzinha nova dela. E o primeiro capítulo acaba bem nesse ponto. Aí, pra quem continuou, sabe o que acontece depois, né? Aí que o segundo capítulo é mais bombástico ainda. Eu não vou falar porque, né? Talvez seria uma introdução de um spoiler. Mas é uma cena até famosa, se você procurar facilmente pela internet, porque ela, quando descobre que a irmãzinha dela foi requisitada pra participar desses jogos e talvez, né, não volte viva. Então é um livro que vai te prender a história inteira, porque você não sabe o que vai acontecer. Enfim, a premissa rola em torno disso. E esse livro faz parte de uma trilogia. Saiu um quarto livro agora, que é um prequel. E cada livro deixa o cliffhanger pro próximo. Cada capítulo, né, te deixa ansioso pra ler o próximo. Não é simplesmente o primeiro capítulo que tem essa introdução assim, então... Já que a ideia é vocês lerem 100 páginas das 10 horas da meia-noite, tem que ter pelo menos mais 1000 páginas pra você ler no decorrer da semana. Então, eu trouxe aqui Sobredoma do Stephen King. Que é muito ousado. Então... E na época que eu lia muito livro, então... Não sei se vocês já assistiram a série, mas uma diferença é a vaca. Aqui não tem vaca, aqui tem marmota. Velho, a gente começa a história com 2 pessoas em um voo. Um aviãozinho pequeno, tá? Assim como na série. Beleza. E a gente tem outra parte na sequência falando da marmota. E tem até o pensamento da marmota, tá? E a forma como que o King faz aquele suspense falando que mal eles sabiam que eram os últimos 40 segundos de vida. Porque vai ter um atentado? Não. Você não se lembra da história de Sobredoma? Oxe, eu não li. Inclusive o primeiro capítulo se chama O Avião e Marmota. Marmota. A marmota veio bamboleando pelo acostamento da rodovia 109 na direção Chestermill. Tá. Aí a gente tem toda a descrição da marmota. A marmota parou e se ergueu um instante nas patas traseiras. Os olhos não eram muito tão bons quanto antigamente, mas ainda serviam para perceber um humano andando na sua direção, lá no outro acostamento. Gente, é muito interessante você saber como que era a vista da marmota antigamente. Então, exatamente, o King tem essa característica. Ai, gente, esse King, pelo amor. E no final, o seu último pensamento, antes da escuridão que vem para todos nós, marmotas e seres humanos, o que aconteceu? Então, assim, ele vai fazendo esse suspense e você fica, morre. O que aconteceu com a marmota? O que vai acontecer com o avião? E você fala, deixa eu ler o próximo capítulo. E aí o próximo capítulo, o avião foi atingido por alguma coisa. A marmota se partiu ao meio. Nossa. Exatamente. O King só não entra nos aspectos das vísceras da marmota, mas ele faz essa descrição posteriormente. Então, nossa, um livro de 1000 páginas, o King prende o leitor pelo ponto de vista. Você quer saber o que aconteceu com a marmota. É muito importante você saber o que aconteceu com a marmota. E aqui a gente tem uma redoma. Vocês já assistiram WandaVision? Então, é tipo aquilo. Aquela cidade que o pessoal... Foi isolado de tudo, de todos. Exatamente. O que é essa redoma? De onde surgiu? Ela é impenetrável. Por quê? O final... é muito... Tá bom, vai, fala sobre a sua leitura. Esse livro é baseado em fatos reais. Para Sempre, escrito pelo King e Quicket Carpenter. Os dois escreveram o que aconteceram com eles, né, na vida real. Eles passaram por um acidente. E o primeiro capítulo, a gente já se depara com a Quicket. Ela não tá gostando dessa história. Próximo.
No primeiro capítulo, nós já nos deparamos com a Quicket numa sala de hospital, num quarto, e estão questionando ela sobre quem que ela se lembra, o que aconteceu com ela, quem ela é, quem é o familiar dela. Aí, bem no final do primeiro capítulo, alguém pergunta pra ela, Quicket, por favor, pense com calma, quem é o seu marido? Ela simplesmente olha e fala, eu já disse, eu não sou casada. E ela fala isso justamente, né, pro marido que está lá no quarto. Como, gente, que ela não é casada? Então você já fica curiosa, porque ela tem toda a vida dela e a gente já subentende que ela perdeu a memória já no começo do livro, então você fica curioso pra saber o que aconteceu. Eu não vou falar pra vocês vão ter que ler. Quem quiser curiosidade pra saber, aconteceu na vida real, vocês pesquisam. Se vocês quiserem saber na íntegra, o próprio casal escreveu esse livro contando, né, a experiência em detalhes, como é que eles passaram, os percalços, né, devido a essa falta de memória da esposa e o marido tendo que reconquistar a confiança e o amor dessa mulher, né, a vida que eles passaram juntos e... Enfim, confira no livro, mas no final só esse prólogo já aprende pra gente, né, querer saber o que aconteceu pra ela ter perdido a memória. Eu não poderia deixar de falar de Pilares da Terra, do Ken Follett. Esse livro aqui eu tô seguindo a mesma lógica do livro anterior. Tem que ser um livro bem grande aí pra vocês pegar e... Pra vocês lerem à noite. Exatamente, Bom, como começa esse livro aqui? Ele lembra um pouco o começo do Condenado também. Porque começa com um enforcamento. Ok, era isso que eu ia falar. A gente tem um início aqui com um enforcamento. Vou definir como que é o enforcamento aqui nessa história. A pessoa está em cima de uma carroça, alguém bate no cavalo e o cavalo vai e a pessoa fica com a corda no pescoço e pô. Assim eram os enforcamentos no século XII. Ah, tinha aqueles alçapão? Tinha, em praça pública? Ok, mas não é o caso aqui. Não vou entrar então nos detalhes da história, só vou falar pra você que assim, ocorre esse enforcamento, a mãe do cara tem aquele surto e do nada aparece uma mulher. Que lança uma maldição nos homens, não é esse? Exato, ela tem aquele perfil meio de louca, mas eu vou ler pra você a maldição que ela lança aqui. Mas ela é louca o livro inteiro. Não, é só, ela parecia lançar uma maldição, é o de menos. O fato que faz a gente gostar dela a princípio, ela ter jogado uma galinha lá nos caras, velho. Foi chamada de bruxa. Ela fala assim: amaldiçoo vocês com a doença e o infortúnio, com a fome e a dor. Sua casa será consumida pelo fogo e seus filhos morrerão na forca. Seus inimigos prosperarão e vocês envelhecerão na tristeza e no remorso. E morrerão na podridão e na agonia. Você desejou tudo de pior mesmo. Agora o narrador. À medida que pronunciava as últimas palavras, a garota enfiou a mão num saco que estava no chão ao seu lado e puxou de um galo vivo. Não era uma galinha, era um galo. Apareceu uma faca na sua mão, surgida do nada. E com um único golpe, ela cortou a cabeça da ave. E depois ela sai correndo. Enfim, o início é dessa forma. A gente tem vários vídeos que a gente fala sobre esse livro aqui no canal. Não vou entrar em detalhes, é muito extenso. E começa dessa forma impactante, mas o livro inteiro tem um monte de reviravolta. Sim. Não é só o prólogo. Não. Ele tem um monte de plot twist durante a leitura e você só quer continuar lendo. E você vai odiar o vilão, velho! É daqueles vilão que... Nossa, não é aqueles vilão que romantiza. É que explica tudo o passado, porque que ele é mal. Não, o cara é FDP desde quando nasceu. E vai se ferrar por conta disso. Agora vamos com faro, porque não podia faltar faro neste vídeo, né? O primeiro livro que eu li e um dos meus favoritos da editora, que é A Garota do Lago. Esse livro aqui é um thriller e ele já começa, gente... O primeiro capítulo, um prólogo, por isso que eu gosto dos livros do Charlie, a maioria assim, já começa com uma cena de abuso, de violência. E você já leva aquele choque, aquele uou, tipo... Aí você já começa a ler a história, aí essa cena ela é repetida em mais detalhes no final, aí que o sangue gela mesmo, que você lê seu estômago assim. Conta a história de uma menina, de uma estudante, que ela está na casa dela. E ela está lá à tardezinha, né, estudando, e alguém chega na casa dela. Ela atende, e nós não sabemos inicialmente quem que é, que esse é o segredo de toda a história, de quem que é. E esse cara entra na casa dela, né, começa a bater nela, prende ela, machuca, abusa dela de uma forma bem grosseira. Ela é assassinada e começa a história, volta no tempo e ela tem contato com vários homens e o autor fica jogando, brincando com a gente. Qual desses homens poderia ter cometido isso com ela? Eu que era bem leiga, ainda sou, né, em thriller, eu não captei. Muitas pessoas que acham que têm experiência acharam bem assim facinho de adivinhar. Eu que sou chong em thrillers, eu não peguei no final, fiquei bem surpreendida. É um dos meus preferidos, mas o começo, vocês podem ter certeza que o começo é bem... Eu recomendo bastante. É o Ceifador, do Neil Shusterman. Eu acredito que muita gente já sabe a ideia dessa trilogia aqui, mas se vocês não sabem, vamos falar assim. É uma distopia em que a sociedade alcançou o ápice em conhecimento tecnológico, científico. Imortalidade. E as pessoas, elas conseguem ser imortais. As pessoas, elas não morrem, elas não envelhecem, porque elas têm tecnologia para poder se... E o melhor de tudo, quando elas morrem, elas conseguem ser revividas. Tem apenas duas situações que não conseguem, quando é carbonizada
E qual que é a outra? Eu não lembro, não. É só um. Ok, as pessoas são imortais. Só que isso já é um problema populacional, porque ninguém morre mais. Aí o livro começa com um dos ceifadores batendo na casa de alguém, de um adolescente. Todo mundo. E quando ele da família, pronto. Alguém na casa vai morrer. Então já abre a porta. Mesmo que não fosse algo habitual os ceifadores visitarem as pessoas, né? Até porque essa família aqui não tinha ninguém, não conhecia ninguém que havia sido ceifado já. Mas... E ao recebê-lo e ao deixá-lo entrar, eles são surpresos com a iniciativa do ceifador. O que ele realmente quer. E esse daí eu tenho resenha aqui no canal. Eu vou deixar aqui pra vocês conferirem. E para finalizar, eu trouxe um dos romances mais pesados que eu já li. Também tem resenha, então não vou falar tanto. É um livro que se trata extremamente, profundamente de relacionamento abusivo. Então, o primeiro capítulo, gente, a primeira folha já começa com descrições de abuso entre marido e esposa. E o livro inteiro é isso. Praticamente metade da história, a mocinha sofre abuso físico, psicológico, né, nenê? É isso, meu filho. E é um livro extremamente pesado. Então, já logo de cara, quando eu peguei esse livro, Onde o Amor se Esconde, que é essa moça aqui por trás da pena, né? Eu achei que era um romance de época bonitinho, fofinho, igual os habituais, que eu estou acostumada a ler. Aí, quando eu chego no primeiro capítulo, ela apanhando, né? Levando cacetada do marido, já levei aquele choque. E eu li numa leitura conjunta com mais duas meninas, gente, todo mundo ficou chocado. E era capítulo atrás de capítulo, né? Essa moça sendo abusada pelo próprio marido, sendo espancada, tanto física, ele torturava, mantinha ela prisioneira, cativeira no próprio quarto. Agora vocês estão perguntando por que ele a tratava assim? Porque inicialmente ele não pretendia. Vocês têm que ler, porque esse livro não é o extremo. É coisas que realmente acontecem. Tem gatilhos extremamente pesados. E é isso aí, vou deixar a resenha e vocês confiram mais. Esses livros e indicações que nós trouxemos, com começos de livros sensacionais, impactantes. E também queremos saber de... Tá bom. Tá bom. A gente quer saber, É isso vocês aí. sabem, né, Vocês já gente? sabem, fui. Link de compras, redes sociais aqui embaixo, a Mari não tá deixando eu falar. Pareceu o Chaves agora, quando que o Kiko tá tentando falar e fica... Tá. Eu falei que nem o professor Girafales aqui. Mas vocês entenderam? Altura eu tenho. Indicações aqui embaixo. Até o próximo vídeo.